Olá, minha galerinha do quinto ano. Bom, iniciamos o mês de junho, né? É um mês bastante festivo, principalmente aqui na região Nordeste. É um mês de muitos festejos, né? Comidas típicas e deliciosas, brincadeiras tradicionais, né? E este ano, infelizmente, nós não iremos ter nossa festa da colheita, né? Mas, em comemoração ao mês de junho e às suas festividades, né, irei fazer meus vídeos sempre trazendo algum adereço que remeta ao mês junino, certo? Então, vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, nosso conteúdo é da página 64 a 70, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre autobiografia, sobre reticências e o uso do M e do N nas palavras, certo? Então, nosso objetivo principal hoje é compreender o uso do M e do N nas palavras, ok? Então, começando aí na página 64, ele traz um texto, uma autobiografia, né, que vocês vão ler, responder as questões, né, uma interpretação textual. E só vou esclarecer para vocês a questão da autobiografia, né? O conceito, o que significa. Então, quando eu chego para alguém e digo, eu posso fazer uma biografia sua, quer dizer que eu vou falar daquela pessoa, né? Sobre a vida, a história daquela pessoa. Então, eu fiz uma biografia. Quando é a própria pessoa que vai escrever, aí é autobiografia, certo? Esse auto remete a que é a própria pessoa, certo? Que é você mesmo. Um exemplo, se eu disser fazer um autorretrato, eu vou me desenhar, certo? Então, autobiografia, vou escrever sobre mim. Então, aí na página 65 tem um quadrinho aí que explica que quando alguém escreve a própria história, está criando um texto que se chama autobiografia. Auto significa próprio, bio significa vida e grafia significa escrever. Então, escrever sua própria vida, certo? E lá na página 66, ele traz o conceito de autobiografia, né? Ele diz que autobiografia é um texto em que alguém faz um relato de fatos vividos por ele mesmo. Pode abranger todo o período da vida da pessoa ou ser referente a um aspecto específico da sua vida. Por exemplo, se eu decidir fazer uma autobiografia sobre esse período, né, de pandemia, de aulas à distância, de gravações, né, preparação de aula, então eu vou escrever sobre um determinado período. Se eu quiser escrever sobre toda a minha vida, aí eu vou começar lá desde quando eu era bebê e tal, certo? Então, autobiografia, escrever sobre você mesmo. Vai ler o texto e responder as questões que são referentes ao texto. Aí vamos para a pontuação. Reticências. Reticências são aqueles famosos 3 pontinhos, né? Elas são usadas de diversas maneiras, né? Tem um quadro aí que vai falar 3 formas, né? 3 maneiras pelas quais que elas são usadas. Então, quando se quer interromper a fala ou o pensamento, se eu disser assim, ele chamou, mas usei reticências, né? Eu interrompi minha fala, eu não concluí. Você disse que ia fazer a tarefa, né? Mas usei reticências, ok? Aí, quando há dúvida, quando tem uma indecisão, né? Sobre o que falar ou quando se quer realçar uma expressão. Você vai sair hoje? Não sei se vou. Talvez. Deu uma incerteza, né? Uma dúvida. Então, no final, você usou reticências. Ou quando se quer deixar a frase em aberto, né? Quando você quer deixar para que a outra pessoa interprete a seu modo, né? As estrelas pareciam tão perto tão brilhantes, pareciam estar num oceano. Tão perto
que o quê? Então, tão perto que dava para tocar, tão perto. Então, cada pessoa vai ter a sua interpretação, né? Então, aí na página 67, traz um fragmento de um texto, né? Do texto que vocês vão ler lá da autobiografia. E aqui no final tem as reticências, certo? Então, ele diz assim, os banhos de chuva, as viagens à praia e até a novela que foi a perda do primeiro dente. São várias histórias. Então, essa reticência, ela vai dar o efeito de quê? De que há outros exemplos que poderiam ser mencionados ou que há uma indecisão do autor sobre o que contar. Como ele fala aí de vários relatos, né, que começa lá na primeira linha ainda, né, que ele fala disputa pelo controle remoto da televisão, pelo melhor lugar do carro, e aí ele vai citando. Então, no final, ele usa uma reticências. Quer dizer, teria muitas outras histórias para ele falar. Só que ele colocou uma reticências, né, e diz, são várias histórias. Então, significa aí que tem outros exemplos que podiam ser mencionados. Já na questão 2, ele pede para você colocar A para a interrupção de pensamento e B para uma pausa. Dica: se a reticência vem no meio da frase, ela vai indicar uma pausa, certo? Se ela vem no final, vai indicar uma interrupção. Então, quando eu digo não há motivo para tanto mistério, quer dizer que eu fiz uma pausa, né? Fiz uma pausa e concluí. Já quando ela vem no final, como aí, se ele não vier em um ano, interrompi, certo? Então, se tiver no meio, pausa. Se tiver no final, interrupção de pensamento. Agora, vamos para o conteúdo mais fácil. O uso do M e do N, né? Antes de consoantes. Gente, vocês com certeza já estudaram isso, né? Vão só relembrar. Então, M eu uso antes de P e B, ok? Antes de P e B eu uso M. Antes de qualquer outra consoante eu uso N, certo? Lembranças, controle. Lembranças, antes do B, M. Antes do cedilha, N. Controle, antes do T, N, ok? Então, você lembrando dessa regra, você não erra. Antes de P e B, eu escrevo M. Antes de qualquer outra consoante, eu escrevo N, certo? Então, eu tenho aí atividades que vocês vão responder de acordo com essa regra, certo? Vocês vão ler palavras e sublinhar o M e o N antes da consoante, depois vai copiar as palavras que tem M, depois as que tem N, certo? E vai relembrar essa regra, que foi o que eu acabei de falar, né? Usa-se M antes de P e B e usa-se o N antes de qualquer outra consoante. Aqui vocês têm uma cruzadinha, certo? Que vocês vão responder. Aqui vocês vão completar e ligar para a letra que vocês usaram. Se você completou com M, liga para o M. Se você completou com N, liga para o N, certo? A questão 6 é completar também. E o 7 você vai pesquisar em jornais palavras com M e N antes de vogal, certo? A atividade em folha, tem 2 atividades em folha de língua portuguesa. Uma é relacionada ao uso do M e do N, né? É como se fosse um jogo que você pode jogar com alguém, né? Cada quadrinho tem um número. Se você acertar, você vai somando pelo número do quadrinho, né? E a outra atividade também tem questões relacionadas ao uso do M e do N. E tem uma questão sobre reportagem. Reportagem a gente vai falar na próxima aula, certo? Então, vocês podem
completar a atividade, né, relacionada ao M e o N, e a da reportagem vocês podem deixar para próxima aula, quando a gente falar sobre reportagem, ok? Bons estudos, se concentrem, não esqueçam que qualquer dúvida pode entrar em contato, ok? Tchauzinho, beijo, até a nossa próxima aula.